Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma edição do programa Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto. Quem é a nossa convidada de hoje? Pois é, Eliane, honradamente nós estamos recebendo aqui uma pessoa para falar do direito público. Quer dizer, eu nem sabia que tinha essa diferenciação, né? A gente, quando é meio leigo ou inteirado, né, desse jeito, né? Então, a doutora Adna Rocha, seja bem-vinda, é um prazer ter aqui conosco. Muito obrigada, obrigada a você que está acompanhando o nosso programa. É um prazer é todo meu estar aqui com vocês. E para mim é uma honra iniciar essa conversação com vocês, conceituando então o direito público, porque se é uma dúvida que paira sobre nós, imagina como aquele que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pode estar interpretando direito público, é de comer, de passar no cabelo, o que eu faço com isso? É sobremesa? Justamente. Direito público, pessoal, ele vai se tratar toda situação que tiver Estado em todas as suas esferas. Seja ela União, seja ela os estados, seja ela os municípios. Tudo que se tratar de Estado, na forma ativa ou passiva, ou seja, se você um dia entrou com ação contra o órgão que vai lá julgar a sua multa de trânsito, você teve uma relação processual administrativa com o Estado, com o direito público. E se você, de algum outro modo, já recebeu um IPTU na sua casa, precisou revisá-lo, né, junto à vara das fazendas públicas, você também teve um contato com o direito público. Então, o direito público, o Estado, ele é um sócio nosso em tudo. Ele participa da nossa vida em todos os aspectos, muito mais do que qualquer outra demanda privada entre partes. Ele é um... Doutora, você falou que ele é um sócio. Ele é um sócio majoritário. Bom, eu ia falar isso. Só ele que leva vantagem, ao que parece. Ai, é só ele que tem levado vantagem. Só ele leva vantagem, né? Infelizmente, eu sou obrigada a concordar. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer uma denúncia de um banco, é um direito? Olha, é um direito público, porque eu vou puxar a sardinha. Alguns doutores, caso estejam me ouvindo, vão falar, doutora, mas não é totalmente de matéria pública. Porque se for no caso, como nós conversamos na rádio anteriormente, um Banco Itaú, gente, o Banco Itaú é de direito privado. Perfeito, só que a demanda dele atende o quê? A uma demanda coletiva. Tudo que se demanda algo coletivo, que eu não sei quantificar ao certo quem são as pessoas que serão afetadas através de uma propaganda publicitária, através de um serviço prestado, se isso se torna difuso, eu tenho também que tratar esse público de forma pública. É até redundante dizer, mas é isso mesmo. Então, eu tenho que trazer algumas normas de domínio público para atingir, para respeitar toda a segurança jurídica necessária a todas as relações que permeiam os indivíduos enquanto coletividade e eixos, então, com o Estado. Para quem não entendeu a minha pergunta, vou fazer um esclarecimento, José Augusto. Nós já tínhamos conversado isso antes em outras entrevistas. Por exemplo, ela citou, eu expus para ela o que me aconteceu e ela citou um meio que eu não sabia para resolver uma situação. Muitas vezes nós temos leis municipal Perfeito. Que fala que uma pessoa não pode ficar tem tempo determinado para ficar numa fila de banco, certo? Inclusive, pós-feriado também tem o tempo certo. Mas só que num banco em Anápolis, até citou o banco, aconteceu comigo 2 ou 3 vezes, e você pode comprovar isso, que eu passei no outro dia, eu olhei a fila, estava lá do mesmo jeito. Aqui numa agência do Itaú, daqui de Anápolis, aconteceu comigo. Eu tenho já idade para não ser prioritária e também o acidente que eu tive, certo? Isso pode acontecer comigo, com você, ou com qualquer outra pessoa que está aí nos ouvindo ou nos assistindo. O que acontece? Além de você ficar
no relento, lá de fora do banco. Isso não importa se você tem a idade de ser prioridade ou não, está lá. Você pode passar que está acontecendo isso. Inclusive, o Vitor passou na hora, viu também 2 vezes, eu lá na fila, enorme, e crianças, idosos lá esperando. E eles nem estão aí para nada. Eu tive de ir lá reclamar, bater o pé, para eles tomarem uma providência. Você entendeu? Aí nós, conversando sobre isso, eu fui, já reclamei várias vezes lá no banco mesmo, falei que eu iria levar isso, as medidas, eu ia procurar os meus direitos, filmei, inclusive, lá, filmei. Isso já me aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Até eu me aborreci demais, eu peguei e falei, vou mudar de banco, eu vou lá só quando eu preciso mesmo. Mas está acontecendo isso aqui, Anápolis, está acontecendo. E se fosse só em Anápolis, estava bom. E a doutora, nós conversamos, ela me falou e vai falar para você, ouvinte. Ela vai dar uma aula aqui para nós como que a gente deve agir. Vamos começar? Vamos começar. No seguinte aspecto, primeiro é bom salientar o seguinte, nós dissemos o nome do banco. Não poderia se dizer sim, porque o banco, a atuação dele visa a atender não apenas aos usuários, como ao local, seja o município, seja o estado, a qual ele está colocado, né, a qual ele se propôs a se colocar em mercado na localidade. Então, sim, é uma questão de domínio público e nós podemos citar mesmo sendo de propriedade particular. Mas você acha que, porque tem várias agências aqui em Anápolis, está acontecendo na agência ali da Praça do Bom Jesus. Eu vou citar, porque as outras ficam, né? Isenta. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo, inclusive eu tenho provas, não vou entrar em justiça, sabe por quê? Eu decidi que não vou entrar. Eu decidi afastar, ao invés de permanecer na agência, você entendeu? Mas para aquelas pessoas que não tem essa opção. Que não tem, aí é bom que elas fiquem atentas, que tem direito, não é isso? Perfeito. Então, José Augusto, ela vai passar uma aula aqui para nós sobre o que deve ser. Aliás, ela já está declinando isso, né? Isso. Então, em relação a essa, é bom também pontuar o seguinte: a agência que está acontecendo essa situação é uma agência específica, contudo, o Itaú, a responsabilidade é do CNPJ do Itaú. Então, você, ouvinte, mas eu tenho um problema também, não sei aonde recorrer, você pode pegar simplesmente o CNPJ da instituição, né, privada, e você pode sim ingressar com os meios que você entender mais salutáveis à situação, sejam eles mediante o PROCON, que são medidas administrativas, ou sejam elas judicializadas através do juizado de pequenas causas. Então, não tenha esse receio, porque a demanda, os próprios fatos explicarão por si, e nenhuma outra instituição bancária vai ser responsabilidade por aquilo que não lhe cabe. Esse é o primeiro aspecto. Agora é o seguinte, igual a Eliane nos mostrou aqui, ela teve a opção de poder trocar de agência, né, de trocar de banco, mas você que nos ouve, que tem e não estou falando especificamente desse banco, qualquer outro, que tem uma demanda, não há possibilidade de trocar, igual nós advogados temos muitas pendências dessa mesma monta em relação à Caixa Econômica Federal, devido aos alvarás, tudo. E o que acontece? A lei ela tem que valer para todas as instituições, tá? Primeiro ponto é esse. Por atender a todas as instituições, necessariamente ela é de interesse local. Aí foi o que nós conversamos anteriormente e agora trago a você, para que você também faça parte desse interlocutório nosso aqui, né? Possa participar conosco, não no sentido apenas de entender, mas de você procurar levar essa informação para frente, porque ela é de grande validade. Eu não sei se vocês, a Eliane já sabe, eu não sei você, José Augusto, tem o entendimento que questões de interesse local estou levando realmente para o lado do direito público, que é a minha área de atuação. Ela tem vários braços, inclusive para trazer esse alicerce da boa prestação de serviço pública. Pode ser judicializada? Pode ser judicializada, como nós dissemos agora. Contudo,
há outros braços que tendem a fortificar essa relação Estado, entidade privada, entidade mista, entidade pública. Quais sejam elas? Aquelas que estão localizadas no intermeio, no território em que você se encontra. Onde você se encontra? Onde está a sua instituição bancária? Viu isso? Eu quero judicializar. Então, você vai procurar o juizado mais próximo à sua residência e vai ingressar com ação em juízo. Não, eu quero porque é um problema contundente, sério, que tem afetado a mim, que tem afetado a José Augusto, que tem afetado a Eliane, em determinado momento. E é porque tem pessoas que elas levam causas, e eu acho isso muito bonito. Eu sou uma dessas pessoas, os ativistas, né? Que falam, não, você está prejudicando a mim, você está prejudicando colegas, você está prejudicando o outro, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, tem gente que tem mais essa aptidão, né? Voltada em se resolver causas coletivas. O que você pode fazer, você que está nos ouvindo? Você pode se dirigir àquele que você depositou o seu voto. Aí sim, você pega, conversa, foi o que você fez. Não resolveu? Se pautou de fatos, tirou foto do local, filmou, viu que a situação ali está degradante, porque as pessoas nem estavam esperando, nessa situação fatídica, nem estavam esperando dentro, né, do banco, estavam do lado de fora. Faça chuva, faça sol, tá lá fora. Não, você pode passar lá que você vê isso. É uma situação degradante. O que você, ouvinte, pode fazer nessa situação? Procure aquela pessoa que você depositou o seu voto. Ela tem que resolver essa situação junto aos órgãos públicos. Mas, coitadinho, não consegue, uma andorinha só não faz verão, só um vereador. Não, ele tem por obrigação reunir a comissão, porque nós temos, gente, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, nós temos, sim, o líder, né, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, para justamente resolver demandas locais como essa. O que ele pode fazer? Ele tem que reunir a equipe dele de comissão com outros vereadores que fazem parte e tem que se levantar um documento de fiscalização e de execução frente a essa fiscalização. Igual você tem nos postos de combustíveis, quando aumenta demais, junto ao PROCON, vocês estão percebendo que eu estou trazendo pessoas abaixo? Sim. Junto ao Ministério Público de Anápolis, para resolverem essa demanda, através de um documento que ele tem que ser executável, porque ele se torna um documento, um título exequível, né, na área administrativa. Ele tem que ser executado, senão há consequências, tá? Dentre elas, o vereador que se compromete a fazer isso, ou nós descobrimos depois que ele logra algum tipo de ganho que não seja resolver essa questão, mas se ganha de alguma outra forma. Não pode resolver essa demanda porque ele é amigo pessoal do gerente do banco. Você fica sabendo disso, você traz à monta essa situação, você traz à discussão isso. Esse vereador, inclusive, pode vir a ser cassado por causa disso. Se cair por esse lado aí, pode, viu, doutora? A questão é que a população... Ele tem que vestir a camisa da sociedade, não do indivíduo. E a população ela tem que começar a ter mais acesso, porque hoje nós temos acesso a vários tipos de informações. Correto, mas nós temos superficiais. E o que eu sinto muitas das vezes analisando a nossa Câmara é que muitas vezes os nossos vereadores estão lá, José Augusto, e eles mesmos não sabem quais são os papéis inerentes à função dele. Não sabe a força que tem? Não sabe a força. É mesmo? Entende? Então, assim, mas e se não resolver? Aí você, famoso... Aprenda, ouvinte, coma pelas beiradas como um bom mineiro. Como um bom mineiro. Falou comigo. Meu pai era mineiro. Você o quê? Cerca esse vereador. Obriga-o a executar o quê? O que a administração pública deu poder a ele e a você enquanto outorgado, né? Enquanto o poder que você deu ao seu outorgado ali, mediante a procuração pública que é o voto. Você vai... Ele terá muito mais benefício com o voto. Muito. Você vai procurar, assim, a corregedoria. Aí, nós temos um tribunal, a maioria das pessoas pensa, para que serve o Tribunal de Contas do município? Gente, não é apenas para julgar ou deixar de julgar contas públicas. É também para acompanhar e fiscalizar o vereador nas questões que, muitas das vezes, ele não consegue responder sozinho. Então, vereador, você também que nos ouve, não é apenas para punição.
É muitas das vezes para pegar na mão e falar, não, deixa eu te explicar. Estou vendo que está tendo uma falta no município. Deixa eu trazer essa discussão, seja através de uma boa audiência pública. Olha um amparo, né, doutor? Um amparo, né? Um amparo, seja através de propaganda mais direcionada a essa questão, a essa área específica, que a Câmara pode fazer. A Câmara esse mês, olha, já pensou o tanto que seria legal? A Câmara esse mês vai trabalhar o assunto do direito do consumidor só com bancos, porque tem as comissões. Mês que vem a gente vai trabalhar só em relação aos postos de combustível, vai fazendo esse rodízio com os assuntos de maior interesse da população. Chega o ano inteiro, você trabalhou tantas as pautas. Deixa eu pontuar um negócio aqui, doutora, desculpa. Tranquilo, pode ser tomar. Transporte público, né, que o cidadão anda... Parece uma latinha de... Muita desejadinha. Né? Principalmente, doutora, eu tive uma reclamação lá na rádio, um bairro aqui em Anápolis não está chegando... O transporte lá, o ônibus não está chegando dentro do bairro. E tem alunos que fazem faculdades Perfeito. E não têm condições de pagar uma van e são prejudicados. E como que fica isso? Para com isso. É mais uma... Mesmo jeito? É mais uma vertente, entendeu? O que eu tenho observado? Que nós, enquanto pessoas físicas, né, privadas, temos abarcado prejuízo que nós não temos dado causa. Porque se você chega no seu emprego... vim de condução pública, era para chegar 8 horas, cheguei 8h30 porque o ônibus atrasou, como sempre, acontece muito isso, infelizmente é uma realidade. Ou o ônibus passou, estava lotado demais, porque tem ônibus que eu já vi, não para, aí tem que esperar o próximo. Gente, é o único meio que aquela... vai de Uber, hoje nós temos meios facilitados. Gente, não é todo mundo que tem acesso ainda. E a intenção pública é levar a acessibilidade justamente à hipossuficiência, a pessoa que não tem condições de ir. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega no emprego, você está divertido, chegou. Mas o serviço público ele não vai se preocupar em agendar, em agendar a vida do serviço público em relação às suas demandas. Então, se atrasou um dia... vai atrasar de outro, é verdade. Entendeu? Vai atrasar em outro. Então, assim, a sua demanda ela se torna pequena frente ao geral. Mas, em contrapartida, você também não pode ser prejudicado na sua individualidade devido a uma irresponsabilidade ou a falta de um agendamento público. Entende? Então, com isso, as pessoas têm que começar a tomar ciência do poder que elas têm. O poder, ele emana do povo, não é à toa. É verdade. A questão é que o povo não sabe o que fazer com o tamanho do poder que tem nas mãos. Certo. Então, com isso, uma dificuldade dessa do transporte público, nada mais justo, então, que os alunos da instituição, o pessoal que passam por isso, mas aí você também, não cabe o vitimismo. Isso só acontece comigo. Não. Acontece com você também, colega, eu já percebi que você vem nessa situação. Não, vou levantar um baixo-assinado aqui na faculdade e ver o que está acontecendo. Você pode requerer através da instituição, porque se torna um problema institucional. Porque demanda educação. O aluno, gente, eu falei de educação de trabalho. Também de educação, porque eu estou falando porque eu vivi essa situação na época da faculdade, nós tivemos que fazer isso, e o problema foi resolvido na faculdade em Anhanguera. Em relação ao trabalho, a mesma coisa, reúne o pessoal do seu trabalho, faz intermediação com a sua empresa. É o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, vocês têm mais poder de barganha que nós, procurem, então, a Câmara dos Vereadores faça um termo aí, de ajustamento de conduta em relação ao transporte. Vai ser direcionado o transporte. Como vocês acham, como nós, ouvintes, entendemos que surgiu o transporte do DAIA? Partiu da necessidade que aqueles funcionários tinham especificamente de ir para aquele local, porque era um local até então muito inacessível. Não sei se vocês se lembram. Sim. Surgiu justamente dessa necessidade, que as grandes empresas daquele local foram percebendo a necessidade individual, a priori, dos seus funcionários, com isso foram se desenvolvendo grupos e foi procurando parceria pública para que esses ônibus atendessem os seus funcionários, não chegassem atrasados mais aos locais. Então, as coisas, nós temos resultado, mas enquanto nós estivermos pensando só com a minha cabeça, o problema é só meu, infelizmente, o direito público não alcança essa pessoa. Tem que ser geral. Tem que ser geral, entendeu? Mas, sim, se tem solução. É demorada? Uma demanda particular. Já entrou, Eliane, com uma demanda particular? É demorada também. Tudo exige um certo tempo, né? Infelizmente,
Tem países que são mais aprimorados quanto a isso? Tem. Mas qual é a nossa realidade? A realidade é essa, então nós temos que nos adequar à realidade também. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos vitimizar em relação a ela ou simplesmente não fazer nada em relação a ela. Deixa eu fugir só um pouquinho, doutora Adila Rocha. Nós estamos batendo um papo aqui com a doutora Adila Rocha aqui, ó, mostra para a senhora. Competência, dedicação, sensibilidade. Ah, não estava no protocolo, produção? Eu sei. Vou para a geladeira? Não, peraí. Deixa eu acabar aqui depois. Aqui, ó. Exemplo de fé, determinação, foco e garra. O que nós estamos falando? Troféu Mulheres do Ano. Para quando que é isso aqui, ô? Dia 3 de novembro. 3 de novembro. Tá que aqui. coisa, hein, rapaz? Dá licença, que né? Que coisa, hein? Aí aqui, você não esqueceu de falar. Ah, tá aqui, ó. É porque a produção já quer me colocar na geladeira, né? Troféu Mulheres do Ano. Por trás de toda mulher bem-sucedida, existe sempre ela mesma. Que maravilha, aqui, né? José Augusto, que maravilha. Já que você começou, vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos Mostrar, né? Já estou suspenso. Aqui, ó. Aqui está falando, dia 3, né, do 11, quinta-feira. Via Borghese Eventos. E aqui fala aqui, ó. Jantar, meu Deus. Que é isso, hein, rapaz? Jantar, hein? Pois é. E lá o Burguês, lá um espaço maravilhoso, viu, doutora? É uma grande noite, viu, José? É uma grande noite e a gente vai ter, realmente são muitas mulheres, né, que merecedoras desse troféu. Portanto, é um troféu de realmente mérito. Doutora Adila Rocha. Sim. Ela que é especialista em direito. A gente ouve falar muito nas rodinhas, né, que o Brasil, principalmente quando se fala de algum investimento da área internacional para cá, a gente escuta falar assim, aqui não tem segurança jurídica. Isso é fake, é verdade ou é mentira? Ou é nem tanto a César, nem tanto ao Mar, como é que é? Ou existe um pouquinho? Creio que seja dai a César o que é de César. É isso. Porque é o seguinte, se nós formos tratar, eu não sou economista, mas acompanho. Se nós formos tratar de economia, nós temos uma boa segurança, uma boa margem. Olha que bom. Principalmente em relação à pandemia que tivemos. E o Brasil sempre foi um país que conversou muito bem internacionalmente. E sempre cumpriu com as suas obrigações. Isso nós estamos falando ali, um pouco de história que eu gosto muito, desde a Guerra Fria, em que os países não conversavam muito bem. E nós sempre tivemos esse poder de diálogo, né, de manuseio político, assim. E então nós temos isso a nosso favor. Nós, um país que pouco sofreu sanções internacionais, né? É um país que tem respeito internacionalmente, que tanto conversa bem com os Estados Unidos, tanto com a Arábia Saudita, em relação a vários dos seus mercados, seus produtos. Então, assim, em relação a isso, nós temos, sim, segurança jurídica. Que bom, que ótimo. Doutor, isso interfere na política externa, a nossa política interna, o caos que geralmente nós olhamos para a situação, interfere na política externa? Sendo bem sincera, todo país vive o seu próprio caos. É lógico. Então, interferem, algumas são sazonais, algumas questões que possam ir de frente à situação que eles estão enfrentando, o posicionamento que eles estão enfrentando. Haja vista a insegurança jurídica que nós temos hoje, ela é paulatina internamente. Agora, decisões, volto a dizer, o que nós estávamos conversando fora do ar, a interferência dos poderes no outro podem, sim, gerar... Ela é velada, ela não é uma crise, ela é velada. Justo, pode sim nos gerar uma crise externa quanto à insegurança jurídica, sim. Porque é um país em que ele não tem uma maturidade quanto às suas decisões. Temos um poder, né, executivo representado a partir do presidente da República, temos o poder judiciário representado a partir do nosso Supremo Tribunal Federal. Eles têm que conversar entre si
produzindo segurança jurídica externa para que nos vejam bem. A partir do momento que eles começam a entrar em guerras entre eles mesmos, os poderes, né, Montesquieu já falava sobre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, né, eles tendem o quê? A se refrear. Se refreia, aí refreia a economia, refreia relações internacionais, por causa de organização interna, sim. Comenta-se a boca pequena por aí nos corredores, nos bastidores, doutora. Não sei, eu acho que é público isso. A doação de lotes aí não poderia ser feita nesse período pré-eleitoral? Como é que é isso? Em anos eleitorais... Ou o pessoal está comentando que não sabe? Eu fiz até um artigo sobre isso, falei nas minhas redes sociais, que geralmente em anos eleitorais nós temos muito... Não sei se você já notou, Eliane, nós temos boas notícias em anos eleitorais. Depois a gente fica meio sem notícia. Eu acho assim... É verdade. Perdão o meu humor um pouco sádico, às vezes, mas eu acho que a população ela é carente de boas notícias em todos os anos. Elas não têm que chegar simplesmente... Cotidianamente também, né? Não é de 2 em 2 anos. E respondendo à sua pergunta... É uma boa notícia, porque a população tem direito, tem que ter acesso, sim. E precisa. Precisa aos programas de políticas públicas. E, assim, não é, por exemplo, a gestão que está dando. Não, ela tem previsão orçamentária, está cotada para ser entregue ali, entendeu? Então, assim, não se sinta refém, né, vamos assim dizer, de uma gestão, de qualquer gestão que seja. Se eu estou falando a nível municipal, a nível federal. Não se sinta refém de nenhuma gestão por ele estar viabilizando a possibilidade de você ingressar, de você ter acesso ao direito que lhe é devido pela Constituição Federal. Sejam eles direitos individuais, sejam eles direitos sociais. Então, não se sinta refém disso, porque nós podemos ter direito a eles. Agora, o que eu não me parece bom e não parece bom ao direito e traz insegurança jurídica, essa questão, né, de doação de lotes, sejam outros programas aí que nós temos, serem entregues apenas em anos eleitorais. Principalmente quando estudando a matéria a nós, né, que compete a nós, o estudo técnico, advogados, comentaristas políticos sobre o assunto, não se tem o devido estudo prévio, tá, disponibilizado, realizado nos anos anteriores sobre o assunto, porque fica algo superficial, fica algo insosso e parece que não vai se dar a devida execução a posteriori. Então, isso é ilícito? É ilícito. E qual a forma de debater, acabar com isso? Olha, esse ano eu acho que a medida que a população deve fazer para se debater em relação a isso é procurar saber, em primeiro lugar, quais os requisitos, se você se encaixa, inclusive, nos requisitos para se ter o lote, porque se é seu, você tem que ter acesso, independente. Mas eu não me comprometeria, isso digo com a moral, tá? Aí cada um sabe de si. Eu não me comprometeria a votar em uma pessoa em troca disso. Eu analisaria melhor a gestão e vendo se a gestão, de modo geral, ela atende mais aquilo que eu entendo por princípio, por valor, do que simplesmente uma barganha. Se a pessoa tentar barganhar comigo através disso, não leva o meu voto. Agora, isso fica a critério. Mas a justiça não pode, através do Ministério Público, através... Então, creio que medidas, sim, serão tomadas... Tem que ser provocada, não? Tem que ser provocada. Creio que medidas nesse sentido serão tomadas, sim, só que nós estamos em ano eleitoral, infelizmente, nesse momento, o Tribunal Eleitoral ele fica muito ocupado já com as demandas eleitorais. Mas creio que isso vai ser resolvido a posteriori. Mas o presidente da OAB mesmo citou aqui que abriu uma comissão. Perfeito. Um comitê eleitoral justamente para isso. Para quê? Para as pessoas. Mas tem que ser provocado. Se não for provocado, não é. Não é isso, doutora? E essa, inclusive, é uma forma de formatação que o doutor Samuel... De provocação que o doutor Samuel está fazendo. Excelente, por sinal. Mas creio que a resolutiva dela virá pós-eleição, porque esse ano, realmente, assim, ficam muitas questões já voltadas para as demandas eleitorais. Doutor, o nosso tempo está esgotado. Passa tão rápido, nossa. Você viu? E foi um prazer estar com vocês. O dinamismo dela, né? Viu? Muito rápido, né? Ótimo. Mas, infelizmente, Perfeito. Nosso tempo esgotou. Eu vou deixar para você fazer suas considerações finais.
É um prazer, tá? Amei o convite, me senti à vontade aqui com vocês, me senti recepcionada pelo público, apesar de não estar tendo contato direto. A Eliane se faz esse meu contato direto, é uma pessoa que se mostra bastante atenta aos assuntos, se mostra bastante interessada. Isso me chamou bastante atenção em relação à sua personalidade. E o José Augusto, o que dizer? Cheguei aqui, me senti à vontade, já quebrou gelo, conversou. E será um prazer ser convidado por vocês mais vezes. Estou à disposição. E você, ouvinte, espero que você tenha se sentido acrescentado com as informações que nós colocamos aqui. Pode ter certeza. Né? E que tenhamos aí o restante final de semana, um restante de semana, final de semana bom. E deixo desde já aqui também os meus pêsames à família do nosso governador Caiado, porque é uma situação lastimável. Eu, como mãe, eu não consigo me ver na situação dele. E que, independente dos nossos partidos, gente, nós somos todos seres humanos. Que nós nos lembremos dessa situação e sempre coloquemos a ele, a família dele, em nossas orações. Isso é verdade. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente aqui sua participação e agradeço também a você, assinante do Canal 14. E até a próxima.